Muito bem. Campo aberto. Cadê o Jefferson? Olá, boa noite, tudo E- bem? Boa noite, Jé. Gente, quero agradecer muito esse menino por estar aqui hoje com a gente para falar de um ser, de uma pessoa, de um espírito, de um guia, de um protetor, de um Exu, de um malandro, de um mestre. Mas acho que acima de tudo, pelo menos é assim que eu tenho na minha vida, acima de tudo, é um parceiro e um companheiro de jornada. É isso que o seu Zé representa para mim. E o Jefferson está vindo aqui para falar. As lições já começaram no dia que eu convidei ele, né? Eu falei lá no Instagram, não sei se todo mundo viu, mas as lições já começaram ali. E que lição linda, né? Que bênção linda, assim, me sentir próxima de uma pessoa desconhecida e me sentir tão próxima dela. Então, os ensinamentos começaram ali já, e já quero te agradecer muito, né, por entrar aqui nessa jornada com a gente, e o microfone é todo Imagina. seu. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, por estar aqui falando de algo que é a minha paixão, né? Que é o Senhor Zé Pilintra. Seu Zé Pilintra, eu tenho tido muito contato com ele, já vai fazer agora 4 anos, né? Eu estou na Umbanda 8 há 8 anos, mas desde o momento em que eu me batizei na Umbanda, ele sempre esteve muito, mas muito, muito presente na minha vida. Eu gostaria até de começar, eu ia começar de uma outra forma, mas eu senti de falar um pouco sobre isso, porque quando eu fui fazer o meu batismo, era para ser um caboclo, meu padrinho. E quando eu cheguei no terreiro, eu estava com tudo pronto para ser batizado pelo caboclo. E na hora que eu entrei na área de trabalho, eu vi seu Zé Pilintra. E eu falei, bom, eu não tinha visão aberta, né? E o que aconteceu? Basicamente, naquele dia eu tive certeza de que eu precisava ser batizado por ele. E foi aí que tudo começou a mudar na minha vida. Então, falar de Zé Pilintra é falar desse amor que eu sinto por ele e de todos os aprendizados que ele tem me proporcionado é, a cada dia. Porque hoje eu sou terapeuta holístico, trabalho com cartas, sou professor de baralho e também sou sacerdote do Templo Casa de Zé, né? Que a gente já está há 2 anos com o terreiro aberto e esse ano que nós abrimos ao público. Então, vamos falar sobre esse grande mestre, né, que é o senhor Zé Pilintra. Bom, eu vou primeiro, então, eu não sei como funciona, eu vou primeiro falando, aí depois eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tudo bem? Perfeito. Então, quem que é Zé Pilintra, né? Muitas pessoas acabam sempre se perguntando se Zé Pilintra ele é um Exu, se o senhor Zé Pilintra ele é um mestre, se ele vem do catimbó, se ele é malandro, se ele é baiano, qual é a origem de Zé Pilintra, né? A gente já começa tendo um pequeno problema linguístico, porque nós temos a divisão entre Pelintra, Pilintra, né? Quem é essa entidade, né? E eu digo que Zé Pelintra, ele é tudo. Ele é tudo, porque é a falange, é a linha de trabalho, é a falange, na verdade, que mais se enquadra em diversas linhas de trabalho. Ele vai de malandro a Exu e ele vai de baiano a preto velho. E eu já tive o prazer de conhecer um Zé Pilintra que já se manifestou no Amazonas como caboclo. Então eu já conheci Zés vindo na força de malandro, na força de Exu, de preto velho, de baiano e também como caboclo, mestres da Jurema também. E cada um, eles são extremamente diferentes, mas ao mesmo tempo todos eles iguais.
Por que que eu digo que eles servem eles têm essa dicotomia, né, entre serem tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais? Porque todos eles vão trazer para nós o conceito da liberdade de ser quem nós somos de verdade, sem medos de julgamentos alheios, sem medo de sermos mal vistos pelos outros, né? Senhor Zé Pilintra, que vem, por exemplo, na linha de Malandros e na linha de Exu, ele vem com uma energia forte de proteção. Quando o Senhor Zé Pilintra vem na linha de Pretos Velhos, por exemplo, ele vem sobre a irradiação de nosso Pai Oxalá, trazendo a fé e trazendo a cura. E nesses casos é o que nós chamamos do doutor dos pobres. Quando ele vem na irradiação dos baianos, ele é agraciado pelos ventos de nossa Mãe Ançã, né? E quando ele vem como malandro, ele vem também na força de nosso Pai Ogum, né? Mas para poder nos mostrar um ponto muito importante, o herói. O herói que é um símbolo brasileiro, do nosso folclore, da nossa cultura, né? O brasileiro, por si só, ele já é um herói. Ele já é um herói devido a todas as questões humildes que ele vivencia na sua jornada, e ele está sempre tentando ascender, sair de onde ele está para crescer, para evoluir. E nós fazemos isso no nosso dia a dia da maneira mais inconsciente. Nós tentamos sempre sair de onde estamos para crescer. E seu Zé Pilintra, ele também nos ensina a fazer isso no plano material, mas também no plano espiritual. É nos fazer sair de onde estamos para crescermos. E logo nós nos tornarmos heróis, tá? E o que era então, por exemplo, ser Zé Pilintra? A palavra pelintra, né, no dicionário, se a gente pega a definição no dicionário de língua portuguesa, a palavra pelintra é aquele que quer sair de onde está, que almeja crescer, tá? Então, quando nós falamos de pelintra, que é a definição que eu prefiro utilizar, né, significa que é uma pessoa pobre e mal trajada, mas com uma intenção de ostentar, de ser uma pessoa adamada, né, bem trajada, né? Então, às vezes a gente pensa, por que então surge a palavra pilintra, né? Porque muitos falam Zé Pilintra, porque visões errôneas, muitas visões errôneas de confundir pelintra, né? Confundir pilintra a pilantra, a pilantragem. E isso é uma modificação linguística que aconteceu devido ao passar dos anos, tá? Mas a a figura de seu Zé Pilintra no Rio de Janeiro, por exemplo, como malandro, ela vai surgir na década de 40, com as macumbas cariocas, tá? Mas, basicamente, somente nos anos 50 que o seu Zé, ele sai das macumbas cariocas e ele adentra na Umbanda, tá? E aí ele adentra na Umbanda, mas não como uma figura do malandro, porque essa é uma linha que foi pouco estudada, é uma linha que há pouco tempo se encontra na Umbanda. Mas ele vem para mostrar, se a gente pega os fatores históricos, né, ele vem antes da macumba carioca nas quimbandas. E na quimbanda ele se apresenta dentro do reino da lira, que é o reino da musicalidade, tá? Então, quando o seu Zé Pilintra ele vem para as macumbas cariocas e lá nos anos 50 ele vem para a Umbanda, ele vem para mostrar o quê? A sociedade. Aquelas pessoas que foram rejeitadas pela sociedade, que servem como uma moeda de troca social. Seriam os ricos vivendo na boemia, abusando dos pobres que vivem ali nos subúrbios cariocas, né? Mas
Quando isso traz, quando essa ideia de Zé Pilintra como malandro, as pessoas acabam pensando que, de forma muito errônea, eu já ouvi muitas coisas falando Zé Pilintra, tem que ter cuidado porque ele pode trazer vícios. Pelo contrário, é tudo aquilo que ele combate. Ele protege aqueles menos favorecidos e ele sempre tem um olhar amoroso para aqueles que muitas vezes nunca são olhados pela sociedade. Seu Zé Pilintra, ele é um grande defensor das mulheres, ele é um grande defensor daqueles que não têm voz, daqueles que não se encontram nem com eles mesmos, que apenas vivem a sua encarnação da maneira mais pobre. Então, transformar esse espírito pobre de virtudes em um espírito rico em virtudes é ser Zé Pilintra. É tirar daquilo e transformar em algo muito melhor. É tirar aquele mal trajado para ser aquele bem apresentado para a sociedade. Um outro ponto importante é que as pessoas trazem também a ideia de José Pilintra não só como malandro, mas como baiano, pela questão de Salvador, a linhagem dos baianos da Umbanda. Só que um outro mito, eu vou chamar de mito, porque nós não temos uma fundamentação teórica e histórica sobre o assunto, né? Então, ano passado, eu fui até Pernambuco para conhecer os locais onde Zé Pilintra teria passado, né? Por onde o senhor Zé Pilintra teria passado. Fui em busca de documentos, porque eu estava com a pretensão de escrever um livro sobre o seu Zé Pilintra e não achei nada. Não encontrei absolutamente nada. Eu peguei alguns livros que já foram publicados e fui ver, fui até a cidade de Alhandra, né, na Paraíba, fui a uma cidade pequena, próxima a Recife, onde se dizia que seu Zé Pilintra havia nascido, né, e infelizmente não temos dados históricos comprobatórios disso. Portanto, então eu vou utilizar o termo mito ao invés de dados, tá? Porque é o que é o popular. E estar no imaginário popular é isso. Mas dentro do catimbó, que surge lá, por exemplo, na Paraíba, né, o senhor Zé Pilintra, tem a cidade de Alhandra, né, ela fica próxima a João Pessoa, e é a cidade sagrada da Jurema. A Jurema ela é muito importante nesse sentido, porque ela também traz o mito de Zé Pilintra, né? Porque é lá que eles se tornam os mestres da linha de Jurema, né? E o que se conta é que em torno de 1813, ou seja, no início do século XIX, que José de Aguiar seria o Zé Pilintra que foi encarnado e que morreu com 114 anos de idade, tá? E que se tornou um mestre da Jurema. Diz-se que ele foi descendente de Tabajaras, né? E que o verdadeiro nome dele era José Alves de Aguiar, ou apenas José de Aguiar, tá? E e ele tinha esse nome de Zé Pilintra justamente por poder pegar esses índios da época e levar para lugares, ou esses mestres da Jurema, e levar para lugares onde eles estariam sendo protegidos, tá? Então ele foi um mestre para os juremeiros, o mestre que mais viajou pelo Nordeste, no interior nordestino, né? Salvando as pessoas, auxiliando estas pessoas, tá? E o que que isso tem a ver com o Zé Pilintra da malandragem carioca, né? Tem até um livro muito interessante, que eu não estou com ele aqui, mas é um livro que foi publicado pelo Dalmo Ferreira, que se chama Seu Zé Pilintra, o Rei da Noite, tá? E nessa obra, ele traz um outro mito. Seu Zé Pilintra nasceu como José Gomes da Silva, saiu de Pernambuco e veio para o Rio de Janeiro aos 17 anos de idade, tá? E basicamente em 1917. Então ele veio proveniente de Recife. E aí ele acabou se tornando um dos mais famosos malandros da Lapa, né? Então,
percebe que a gente tem, então, o nome de Zé Pilintra em tudo, né? Ele vem tanto na parte da Jurema, com seu mito de fundação, dentro da linha dos malandros, como seu mito de fundação. E é claro, cada espírito que se manifesta tem tem uma história, mas de onde surgiu exatamente o Senhor Zé Pilintra, infelizmente a gente não tem como provar, né? Não tem fatos tantos históricos para isso. Agora, trazendo para um pouco dos fundamentos de Zé Pilintra, eu, por exemplo, o que trabalha comigo, ele vem em duas linhas. Ele vem na linha de baiano, que foi a primeira forma como ele se apresentou, e ele também vem na linha de malandro, tá? E quando eu pergunto para ele quais elementos que ele me traz, é sempre importante nós entendermos que o seu Zé Pilintra ele também trabalha com uma pluralidade de elementos dentro dos seus trabalhos. Então ele usa, às vezes, chapéu Panamá, quando ele vem mais voltado para a linha dos malandros, mas ele também pode vir com chapéu de palha, quando ele vem na linha dos baianos, ou até mesmo como mestre. Quando eu fui para lá, eu trouxe esse tronco aqui, ó, de Jurema. Esse tronco, ele foi um tronco que eu tenho muita felicidade em ter esse tronco, porque é um axé muito forte que eu trouxe lá do interior de Pernambuco, e um cachimbo também, um cachimbo feito de jurema. Esse aqui não é feito tem uns outros que são feitos de uma outra casca, né? Mas esse aqui é feito de jurema. E eu amo essa conexão que eu tenho com ele a partir desse cachimbo, tá? Então aqui eu também, esse elemento do cachimbo, ele é muito forte dentro da Jurema e do Catimbó, que é onde surge a Senhor Zé Pilintra. Outros elementos que a gente pode também trazer para nossa para a linha de Zé Pilintra são os elementos dele já como malandro, tá? Então, nós temos baralhos, que são elementos importantes que eles utilizam, dados, todos os elementos de jogos de sorte, navalhas, bengalas, e um elemento que eu adoro para fazer magia, que são os cravos vermelhos, que é a erva Zé Pilintra, né? Quer dizer, a flor mágica de Zé Pilintra. Eu costumo classificar os elementos, os fundamentos de Zé Pilintra em três, tá? Os elementos oraculares, os elementos de benzimento e os elementos de proteção. Os elementos oraculares que eu utilizo, por exemplo, são os dados, que é a dadomancia, um neologismo, né? Mas o nome original é cleromancia, e o baralho de seu Zé Pilintra, onde a gente pode fazer leituras assim incríveis. Eu já trabalho com baralho há 3 anos, 3, 4 anos, e gosto muito, né, Tati? Gosto muito desse baralho. E você pode utilizar tanto o baralho convencional quanto um baralho específico da linha de Zé Pilintra, né? Por quê? Porque os quatro naipes do baralho, né, que é o paus, ouros, copas e espadas, traz uma representação dessa força. Então, por exemplo, no caso do elemento paus, nós vamos retratar todas as dificuldades que as pessoas vivenciam, né? No ouros, a sua realidade material, em copas, os sentimentos, e em espadas, os pensamentos. Então, a função desses elementos oraculares é de remover todos os bloqueios de energias e assim responder para o nosso consulente aquilo que ele vem buscar. E quem é que responde? Uma vez eu perguntei para o senhor Zé Pilintra que me assiste, é o senhor que responde o baralho? E ele me respondeu, não. Quem responde é a vida. Quando ele me trouxe essa informação, eu pensei, falei, nossa, e agora? O que que isso quer dizer, né? Porque Zé Pilintra, ele também utiliza muito de metáforas para falar com as pessoas.
Então, todas as vezes que ele quer dizer, não é o que ele quer dizer. Ele quer dizer alguma outra coisa. E quando ele falou que era a vida que responde são todos os movimentos que nós fazemos, sejam os movimentos em nosso benefício, sejam os movimentos com os nossos próprios malefícios, né? Porque quando ele me trouxe isso, tudo que traz tudo que de negativo que nós passamos não tem a intenção de ensinar algo, mas a intenção de desenvolver algo em nós. É desenvolver uma virtude. Quando um problema se apresenta, por exemplo, na vida de uma pessoa e eu faço a leitura no baralho, esse problema não foi criado. Esse problema foi desenvolvido porque por trás dele falta uma virtude que você não aprendeu. Então, falta. Pode ser. Minha câmera deu problema aqui. Voltei. Então, pode ser que o que ele mostra é que em uma relação entre pai e mãe, entre uma relação entre filho e pai ou mãe, não seja o problema em si, e sim uma oportunidade de você ter desenvolvido uma virtude que te falta. E um dos pontos que ele me trouxe foi que o que ele mais quer que as pessoas entendam é que o processo da encarnação, do dom da vida que nós temos, não está em resolver problemas, não está em buscarmos algo, e sim em despertar em nós as nossas grandes virtudes. É esse o grande segredo da nossa encarnação. E isso é ser malandro. Isso é você conseguir sair de onde você está, vencer o que precisa ser vencido, para no final você encontrar a felicidade. Mas essa felicidade, ela precisa ser celebrada todos os dias e não postergada. Isso é o viver diariamente com felicidade. Então, muitas pessoas só comemoram quando conquistam algo, né? Mas na verdade não é o ato da conquista, mas e sim a virtude que você aprendeu enquanto você conquista. O resultado final nunca é o mais importante, a caminhada que é, né? E isso é o que ele nos mostra. Ele nos mostra que para a gente conseguir evoluir, precisamos limpar os nossos campos, limpar, fazer uma purificação profunda naquilo que nos afasta, não da espiritualidade, mas afasta de ser quem nós somos de verdade. Muitas vezes nós não temos coragem de ser quem a gente quer ser. Muitas vezes a gente pensa que a gente precisa da aprovação do outro para sermos felizes. E quando o Senhor Zé Pilintra ele vem, incorpora e ele pega o seu chapéu Panamá, seu charuto, sua bebida de poder, e ele dança como se não tivesse, como se nada tivesse, nada de ruim pudesse existir. Ele nos ensina que nós temos que aprender a ter liberdade de despertar a nossa melhor versão. Porque às vezes não é o olhar do outro que nos condena, mas sim a nosso próprio olhar. Como nós andamos nos olhando, né? Como que a gente anda se projetando. E isso ele reflete muito nas cartas. Quais são as dificuldades que a gente precisa transmutar? Como que está a nossa realidade material, que é um naipe de ouros? Quais são os sentimentos que nós nutrimos a cada dia, são as copas? E quais pensamentos nós jogamos para o universo, que é o elemento ar e o naipe de espadas? Então, quando o seu Zé Pilintra tira uma carta, ele não tira para falar sobre a sua vida. Ele te tira para mostrar que existe vida, de que existe vida em todo ato. E que muitas vezes nós esquecemos, nós deixamos tudo no automático, né? E, e passando para o segundo elemento, que é o elemento de benzimento, o Zé Pilintra ele usa, por exemplo, o chapéu Panamá, a bengala, né? O terço, a cruz, o cachimbo, né? Que é um grande elemento
que serve para queimar miasmas, limpar o chakra cardíaco, trazer uma purificação profunda, resolver atritos com outras pessoas, né? Mas, por exemplo, o seu Zé Pilintra que me assiste, ele não utiliza bengala, não utiliza terço, não utiliza cruz, mas eu já vi Zé Pilintras que utilizam. Ele usa o chapéu dele. O chapéu dele é um elemento de proteção. Quem ele coloca sobre o chapéu Panamá dele, quer dizer que se torna um dos protegidos, né? Se torna um dos protegidos. E seu Zé Pilintra, ele traz também um mistério por trás desse chapéu. Porque esse chapéu, ele era a representação da elegância dos anos 20 e 30. Esse chapéu era um retrato da vida boêmia. E que trazendo para a nossa realidade é um portal mágico, né? É um portal mágico. Então, quando ele coloca ali para fazer benzimentos, colocam nomes ali dentro do chapéu dele, ele tira o chapéu, põe os nomes e bafora ali, ele está purificando, protegendo e limpando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? E, e o que é muito interessante também a gente falar sobre César Pilintra é sobre essas características que ele traz enquanto ele está em terra, né? Porque ele é extremamente brincalhão. César Pilintra, ele brinca com a vida. Ele brinca com a vida. Ele está o tempo todo feliz, o tempo todo ele fala sério, sorrindo, né? É, essa personalidade brincalhão que ele tem é justamente para nos mostrar a felicidade da vida, né? Porque nós passamos o tempo todo, tão concentrados nos nossos problemas, nas coisas que nós temos que resolver, com problemas no trabalho, problemas na família, problemas em relacionamentos. Só que nós esquecemos de despertar o nosso espírito brincalhão. E o que é esse espírito brincalhão? É a nossa criança interior. É curar as mágoas antigas que nós nutrimos, que faz nós sermos os adultos com dificuldades. Então, trabalhar com essa energia do brincar também é um resgate da nossa criança, daquela criança ferida, daquela criança magoada, que precisa ser cuidada, que precisa ser amada, né? E outros pontos muito importantes características, né, de José Pilintra, é que ele traz atitude, ele traz animação, ele traz charme, que é o que nós precisamos, né? Ele precisa isso e ele precisa trazer esse arquétipo para nos ensinar o que é a filosofia da boemia. A filosofia da boemia é o falar nas entrelinhas. Falar nas entrelinhas me lembra muito. Eu sou formado em letras, né? Então, eu sou apaixonado por literatura. E, e a única assim, comprovação que nós temos histórica, por exemplo, de Zé Pilintra dentro da Jurema, são contos, né? Poemas, na verdade, que são da literatura de cordel, que narram eventos da vida de Zé Pilintra. Depois, se alguém se interessar, eu posso até enviar para ela algum texto da literatura de cordel sobre esse grande mestre, né? Senhor Zé Pilintra, tá? Bom, deixa eu ver. Até agora, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer Eu fazer algum tenho. comentário? Oi. Hoje, uma vez eu fiz um curso de Zé Pilintra que dizia que Pelintra era por conta do sobrenome dele. Isso faz sentido ou não? Então, existe algumas pessoas, alguns escritores
que narram que não ele se chamava Pelintra, mas sim o pai dele que vinha de Portugal. Aí seria Exato. Pelintra com PH, tá? Mas se eu não me engano, o escritor que traz essa definição é o Nicolas Peripoli. Eu Tá. acho que é ele que traz essa definição no livro dele, publicado pela editora Mariô. Mas, assim, como eu disse, né, são todos mitos, né? A gente não tem nenhuma comprovação histórica do porquê do Pelintra. A única comprovação que nós temos é mesmo a característica etimológica da palavra, né? Mas sem nenhuma denotação religiosa. Muito obrigada. Por nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Olha, eu acho que eu estou aqui com um livro. Deixa eu ver se eu encontro ela, a parte que ele fala sobre isso. É, bom, aqui para mim, eu acho que não é nesse livro que tem. Bom, quando eu encontrar, eu mando para você, tá? Porque o que eu tenho aqui é falando mesmo sobre José de Aguiar. Não, sem problemas. Eu acho que naquele curso até fala qual que é a biografia da onde vem isso, mas Hum, obviamente que eu também não lembrei. Mas era só para ter uma ideia, assim, da veracidade disso. ah, sim, sim. Então, é justamente. Infelizmente, a gente não tem dados. Eu até procurei Eu até fui em busca de certidões de nascimento lá na Paraíba e em Pernambuco com esse sobrenome e nenhuma trazia essa referência. Nenhuma. Eu fiz um levantamento e não consegui encontrar nada. Foi em abril do ano passado que eu fiz. Da sua experiência com Zé, ele é um mito ou ele realmente esteve encarnado e se transformou nesse mito depois? Então, nesse caso, eu acho que, da minha experiência, eu creio que o Zé Pilintra que vem da Jurema, ele não seja um mito. Ele não seja um mito, mas que a palavra Pelintra veio, porque o nome Pelintra ele realmente tem em Portugal, com PH, tá? Mas a pessoa não tem. Não, pelo menos não encontrei quando eu fiz as pesquisas lá, né? Mas a figura carioca de Zé Pilintra, eu creio que ela esteja muito mais voltada para o imaginário. É Uhum, como se fosse a ideia mesmo da criação de um herói, né? Mas sim um espírito que traz toda essa questão da boemia, até mesmo das suas origens, vindo da Quimbanda. entendi. Então aí seriam duas linhagens completamente distintas, né? De dois espíritos que talvez não seriam o mesmo. Tem até muitas pessoas que falam que Zé Pilintra não incorpora mais. Então, eu creio que há muita coisa a ser falada sobre esse Zé Pilintra, né? E principalmente das pessoas que trazem informações, porque por experiências pessoais, né? Uhum, Mas infelizmente falta embasamento para que a gente possa trazer uma definição exatamente quem foi Zé Pilintra, o que ele trouxe. Mas eu creio que o que seja mais importante é entender os fundamentos que essa linhagem traz, porque ele foi o que iniciou a malandragem, né? A partir dele começa a fazer as subdivisões de linhas. Então tem seu Zé Pilintra das Almas, seu Zé Pilintra do Catimbó, seu Zé Pilintra da Estrada. Então começam a criar de uma falange, né? De uma falange que se torna uma linha, que dessa linha começa a ter sublinhas. Então, hoje nós temos sublinhas de zepilintras, e com isso a oportunidade de outros espíritos também se manifestarem, como Zé Pretinho. Aí vem o mito entre Zé Pretinho e Zé Pilintra, que narram nas macumbas cariocas, e um chamava o outro para a guerra. Mas tudo isso
são eu classificaria como literatura oral, Tá. tá? Uma outra coisa que eu aprendi foi que, assim, quando o Zé ele começou, foi agregado à Umbanda, vamos dizer assim, né? Que é a Umbanda que vai recebendo todo mundo. Então, quando ele começou a descer o morro do Rio e sair da macumba carioca e passar a fazer parte também da Umbanda, ele era um espírito que chegava com aquele jeito dele e que era completamente desconhecido, né? Então, assim, ficava muito porque, assim, dentro da história dele, da Jurema, né? E a Jurema a gente sabe que é aquele misto de muitas coisas. Então, Uhum, assim, aprende a ser curandeiro, aprende a ser de tudo lá dentro da Jurema, né? Então, assim, sim. ele chegava com aquele jeito e meio que ele ia sendo encaixado dentro do terreiro, né? Então, assim, ele chegava com um jeito mais curandeiro, acabava indo para a linha de caboclos, porque meio que ficava aquela dúvida, mas que espírito é esse? Quem que é esse? Não, ele é curandeiro, então se é curandeiro é dos caboclos, não, mas ele é conselheiro, então se é conselheiro é preto velho, não, mas ele veio curvado, não sei. Então, assim, pela característica como chegava, e aí foi encaixando dentro dos lugares, e por isso que ele acabou ganhando esse espaço, esse lugar de ser a entidade que circula à direita, que circula à esquerda, que vai para todos Uhum. os lados, né? E trabalha em todas as linhas com todo mundo. Isso faz sentido para você? Sim, completamente, porque é bem isso. As primeiras manifestações de Zé Pilintra, muitas pessoas o classificavam como Exu, né? Uhum. Justamente por essas características de ser um espírito brincalhão, né? De ter essa filosofia da boemia, esse falar nas entrelinhas, então, da bebida, né? Então, classificavam ele muito como Exu. Mas essa parte do curandeirismo, ela é muito importante, porque ela vem trazendo da Jurema, né? Principalmente o uso também do cachimbo sagrado, né? Então ele traz isso como um curandeiro, que aí surge a ideia de Zé Pilintra como seu doutor, né? E tem até um ponto de Zé Pilintra que fala seu doutor bravo senhor, né? E outros pontos também que nós trazemos para a Umbanda que vem com características da Jurema. Então, o seu Zé Pilintra ele é um espírito em que é um espírito que atua em diversas áreas da forma como ele vai ser chamado. Então, eu posso falar pela experiência do meu, né? O que trabalha comigo. Quando eu preciso fazer um trabalho na linha de malandros, ele vem com uma outra forma de trabalho. Ele vem, incorpora, utilizando outro linguajar, é outra energia. E quando ele vem como baiano, ele já tem outra fala. Então, é uma adequação do espírito ao arquétipo. E conforme os Zés foram incorporando nos terreiros, foram colocando ele em linhas específicas, como preto velho. Então, ali ele precisaria fazer as suas orações com seu terço, com a sua cruz. Quando colocavam ele na Jurema, seria com cachimbo. Na linha de malandro, com a bengala e o chapéu Panamá. Então, ele vai agregando todos esses elementos como fundamentos de trabalho e como uma forma de poder transitar tanto entre a direita quanto a esquerda da Umbanda. Mas não é uma entidade específica da Umbanda, né? É Sim. uma entidade em que atua em outras religiões também. Eu acho que praticamente nenhum é específico da Umbanda, né? É, sim. Mas é difícil a gente, por exemplo, ver um, um uma outra religião, né? O arquétipo de boiadeiro, né? Porque aí Assim. a gente está falando do arquétipo, né? E não do espírito propriamente. Uhum. O Sérgio quer fazer uma pergunta. Oi, Sérgio. Pois é, parabéns, viu? Tá muito legal. Muito Eu queria, obrigado. não, eu até comentei com ela que ontem eu assisti um filme chamado Missão Alegria em Tempos Difíceis, com o Dalai Lama e com o Desmond Tutu. E eles falaram coisas muito semelhantes do que o seu Zé falou para você. Uma Olha, sabedoria assim muito legal. A gente vê que ele é um mestre, né? De fato. Mas a minha pergunta é assim: você falou também que um dos instrumentos de trabalho do seu Zé, quando ele vem em determinada
missão, vamos chamar assim, e aí usa a navalha. Eu queria que você falasse um pouquinho, se possível. Ah, sim, perfeito. Então, a navalha, eles vão utilizar diversos elementos, né, dentro da linha. A navalha, ela é específica para utilização dentro da linha como malandro, né? Como malandro Zé Pilintra, tá? E também nós temos a Maria Navalha também, né? Que atua com esse elemento. Elementos de corte, tá? Tanto o punhal, é que eu estou sem um punhal do que trabalha comigo, mas tanto o punhal quanto a navalha são elementos para o corte e desfazer magias, tá? Então, do problema apresentado pelo consulente, ele vai utilizar dessa navalha, desse punhal, como elemento de corte mesmo, tá? Então, a pessoa pode vir trazer um problema e esse problema vai ser resolvido passando a tesoura, tá? O meu também ele trabalha com tesoura. Então, às vezes, dá para quebrar magia colocando uma tesoura aberta sobre um copo de pinga. Isso é uma magia que Zé Pilintra faz. Então, todo elemento de corte, navalha, punhal, tesoura, servem para isso. O que trabalha comigo, ele também atua com agulhas, tá? Agulhas e linha, porque ele também atua na parte de cura. Então, ele utiliza da linha e da agulha para fazer cirurgias espirituais. E o maracá também, que é um outro elemento que ele utiliza, né? Para poder ativar essa força, né? Além disso, todo tipo de magia negativa também no campo do amor também são desfeitas com a navalha. Aí é exclusivamente utilizado pela navalha, tá? Certo? Certo? Muito obrigado. Por nada. A Isabelle está pedindo para falar um pouquinho sobre como funciona essa questão das falanges. Tá, então vamos lá. As falanges de Zé Pilintra, né, são várias. Então, nós temos basicamente a ideia nós temos Zé Pilintra ali em cima, tá? Como se fosse uma hierarquia. Aí desses Zé Pilintras, nós vamos ter as divisões de Zé Pilintra, então, que nós chamamos de linhas e falanges. Então, a linha de Zé Pilintra, e qual é a falange? Aí nós temos a falange da luz, a falange da estrada, a falange das almas, a falange da encruzilhada, né? A da estrada também eu já falei, né? Zé Pilintra do Reino da Lira, seu Zé Pilintra da Jurema, seu Zé Pilintra do Morro, seu Zé Pilintra do Cabaré. E cada um ele vai atuar dentro de um campo específico. Então, nós temos, por exemplo, José Pilintra da Luz, a linha Zé Pilintra, falange da luz. Então, ele vem provavelmente sob a irradiação de Oxalá. Então, vai ser um Zé Pilintra com uma característica um pouco mais velhas e que vai atuar no desenvolvimento da fé. Zé Pilintra da Estrada. Estrada, né? A falange faz referência a Pai Ogum. Então, ele trabalha com abertura de caminhos. Seu Zé Pilintra do Morro. Aí nós vamos, claro, nós vamos ter a diferença dos nomes simbólicos, né? Nós temos os nomes simbólicos e os nomes ocultos. Por exemplo, Zé do Morro. Não necessariamente vai ser um Zé Pilintra, mas ele vai ser um Zé do Morro. E ali é um nome oculto. O que que existe dentro dessa falange? Então, os espíritos eles vão se adequando e eles vão se acomodando dentro dessas linhas para ter um campo específico de atuação, assim como funciona com todas as outras linhas e falanges, né? Então, caboclos, a mesma coisa, né? Exus também da mesma coisa, pombagira da mesma coisa. Se a gente pega, por exemplo, Maria Padilha, tem várias classificações de padilhas, né?
Então, por quê? Porque cada uma vai ter uma área de atuação específica. Mas não quer dizer que, por exemplo, um Zé Pilintra da estrada não possa trabalhar questões de fé. Não é isso. Mas é que ele sim terá uma irradiação de um orixá específico para aquela linha, tá? Então, geralmente os Zé Pilintras que atuam, por exemplo, dentro da luz, né? Seu Zé Pilintra da luz, ele vai trazer renovação da fé. Os de estrada, ele vai falar sobre questões de sorte, lições de vida, lições do caminho. O seu Zé Pilintra das almas, ele pode falar sobre questões relacionadas ao seu espírito, né? Teimosia, infelicidade, a cura da sua rigidez. Seu Zé Pilintra da encruzilhada é o que dá boas oportunidades, bons caminhos, o que te faz se sentir aberto para novas situações, tá? Seu Zé Pilintra do reino da lira, no caso, seria para trabalhar a sua intuição, decifrar, convidar você a meditar, a confiar na sua percepção, fazer com que você haja sem medo. O Najurema seria para curas, resistências, despertar a força interior, né? E assim vai sendo formadas essas linhas. E eu acho também importante falar que, assim, isso a gente está falando de Zé Pilintra, né? E aí a Zé gente tem a Pilintra. linha dos malandros, que dentro da linha dos malandros a gente vai ter vários Zés e várias Vários Marias, Zé. né? Tem Zé Pretinho, tem Zé do Porto, Maria Navalha, Maria do Porto e Zé do vários Cais. Zé do Cais. Aí a gente tem vários outros nomes, né? E uma pergunta, no seu terreiro você trabalha com a linha de malandro ou ainda Trabalho. está misturado nos baianos? Trabalho. Eu tenho gírias específicas de baianos e gírias específicas de malandros. Ah, legal. Só que o meu terreiro é um terreiro de malandro. Nossa. O seu Zé Pilintra, ele vem como o guia-chefe, e o seu Zé Pilintra como malandro. Só que ele vem na linha de baiano também. Mas a predominância dele, a zona de atuação dele mesmo, é na área de malandro. E como que você sente o trabalho do terreiro tendo como chefe malandro? O Muito que, jogo de cintura. mas o que que você recebe mais para trabalho? O que eu recebo mais para trabalho? Uma boa pergunta. Olha, eu acho que o que eu mais é o campo emocional. É curar vícios emocionais. Eu acho que é o ponto-chave. Assim, as consultas quase sempre são pessoas que buscam curar alguma coisa emocional. A pessoa às vezes traz um problema de trabalho, mas não é um problema no trabalho, é um problema emocional que está ali, que Uhum. precisa ser curado, né? Então eu acho que é justamente essa parte de vícios emocionais. É bem a cara de malandros mesmo, né? Né? E também o seu Zé Pilintra que me assiste, ele preza muito pelos menos favorecidos, né? Uhum. Então, tem muitas coisas ainda que eu ainda preciso organizar para fazer os trabalhos que ele pede, e é basicamente essa energia que eu sinto mais forte. Claro, a gente tem o Caboclo que me assiste, que também é um dos comandantes-chefes da casa, mas quem dá a ordem final é Souza Pilintra. Ai, que lindo. A Ana Carla, ela perguntou qual é o seu Zé que se apresenta todo de preto, no que basicamente ele trabalha em nós. Então, essa questão da cor, né, vai depender muito da irradiação que ele tem. Porque, por exemplo, se ele vem todo de preto, pode ser que também ele não seja Zé Pilintra. Mas um que geralmente vem com o trajado de preto é o Zé Pilintra do Morro. Mas eu já vi Zé Pilintras do Morro que já vem também com vermelho. Então vai depender, é uma característica específica do espírito. Você tem que conversar com o espírito e perguntar qual é o fundamento da cor dele. Mas, porque existe Zé do Morro e existe Zé Pilintra do Morro. São duas.
Uhum. linhas de trabalho completamente distintas, né? Mas que atuam dentro da malandragem. Então, a cor básica de que sempre vai encontrar na malandragem vai ser o branco, preto e o vermelho, né? O branco e preto vai ser aí para simbolizar o nosso lado luz e sombra, né? E o branco e o vermelho ele traz muito a ideia do sacrifício, tá? O sangue rolando pelas nossas veias para nos mostrar a nossa vida, né? E dentro de uma explicação mais espiritual seria a presença de Oxalá e Ogum, Ogum com o vermelho, porque E o Ogum ele é o... Oi. dentro da alquimia são as três etapas, né? Da alquimia, né? E o que trabalha comigo, ele vem com branco e vermelho. Já o do meu marido, ele vem com branco e preto. É É seu a Zé do, vela, seu Zé a do vela do Cais. meu, ele pediu preta, branca e vermelha porque ele é das almas, da película das Ah, almas. a cor de vela também ela influencia muito. O meu, ele utiliza bicolor, né? A branca e vermelha, por conta da irradiação de Oxalá e de Pai Ogum. Trabalha comigo da película da estrada, então ele vem especificamente na força de Pai Ogum. O Sérgio, ele está perguntando se você vê alguma semelhança entre malandros e marinheiros. É muito interessante essa pergunta, porque se a gente pega dentro de uma perspectiva histórica, tem tudo a ver. Porque lá, por exemplo, em Recife, se não me engano, eu creio que seja Recife, lá tem a parte onde ficava a boemia, ficava na parte do porto, Uhum. no cais. Então, a malandragem ali se concentrava no cais. Então, eu acho que por questões históricas há muita semelhança, sim. Claro que são duas vibrações completamente distintas, né? Mas elas, ao mesmo tempo que elas são distintas, elas se aproximam. Se entrecruzam, né? Sim. É, Acho que o a minha Sérgio. malandra é a Maria do Porto. Ah, Deixa eu só justificar essa pergunta, porque assim, a primeira vez que eu incorporei marinheiro, e tem a ver com o que você falou, que o malandro te ensinou a se equilibrar, né, na vida. Primeira vez que eu incorporei marinheiro, eu não conseguia parar em pé no uhum, terreiro, né? E a hora que eu parei, mentalmente eu conversei com ele, eu falei, mas por que que precisa desse estado de embriaguez até, né, parecendo embriagado? E ele me respondeu que a vida é feita de altos e baixos e a gente precisa aprender a se equilibrar nas duas situações. Então me veio muito essa coisa do que o Zé falou para você, de você se garantir, né? Tá presente. Por isso que eu perguntei, porque fez sentido para mim, tá? sim, sim. Essa questão do equilíbrio, né? É, eu acho que, como você trouxe como exemplo, né? Os marinheiros eles trazem mesmo essa questão da gente saber lidar com todos os tipos de energias, né? E balançar para cá, balança para lá, mas não cai, né? E Zé Pilintra é a mesma coisa, porque se a gente pega a malandragem, o conceito da malandragem, você está ali sambando, né? Muitos deles estão sambando e estão indo para um lado e para o outro, trazendo toda a expressão corporal deles, mas para mostrar justamente que ele consegue ter essa dinâmica de estar num lugar, estar no outro e não cair, manter sempre de forma equilibrada, né? Que, aliás, eu até complemento com o fato de que eu acho que por muito tempo a gente entendeu errado esse balanço do marinheiro, né? Sempre com o Uhum, olhar de que o marinheiro já chega bêbado, e não é verdade. Na verdade, ele está trazendo ali esse balanço do mar, né? Que é o exato. nosso, que é justamente aprender a surfar na onda, que a gente precisa, né? Por isso que ele fala, que ele sempre fala, quando chega, né? Segura, segura que é seu. Então, assim, Sim, acho que é até um aprendizado aí para a gente desconstruir, né? Não tem a ver com a embriaguez,
tem a ver com a maré mesmo, com o balanço do mar. E O eu acho balanço no mar. que quanto mais, isso é uma coisa que eu percebi dentro de terreiro, quanto mais ele chega balançando, mais tentando te mostrar o quanto você está balançando na vida, né? O quanto você está precisando olhar mais para o seu equilíbrio, porque em desenvolvimento a gente vê isso muito, né? Tem aqueles que chegam balançando que mal conseguem ficar em pé, e tem aqueles que já vêm mais estabilizados, né? Então, assim, eu acho que Sim. está muito ali numa conversa com o médium, né? Tipo, ó como que você tá, né? Olha como que... E isso é muito interessante, ela, porque durante as consultas, né, as pessoas muitas vezes elas vão em busca das entidades, né, e elas vão com o intuito de ouvir algo que vai, uma receita pronta. Faça isso que isso resolve o teu problema. Só que eu vou falar do seu Zé, porque o seu Zé ele nunca dá receita pronta. O que trabalha comigo, ele fala nas entrelinhas de verdade. Então a pessoa solta o que ela precisa e ele solta uma outra coisa. E fica aquele jogo de palavras que às vezes a pessoa fica sem entender nada, mas no final ela entende. Mas só se ela parar e ela Uhum. refletir e ela ouvir ela mesma. Aí ela vai conseguir entender o recado e assim fazer as coisas. Uma vez, José Pilintra falou assim: Eu não estou aqui para dar nada para ninguém. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para poder fazer com que você se ouça. É isso que eu quero. E ele vai ali conversando e ele usa. Eu acho muito maravilhoso quando ele faz isso. Ele usa toda a fala da pessoa e ele refaz, ele constrói todo o texto de novo. Ele falou: Mas foi isso que você disse? E a pessoa, e a pessoa acaba entrando o tempo todo em contradição. Mas por fora, isso é o quê? É um exercício de fazer com que a pessoa preste atenção nela mesma, preste atenção na própria fala, nas próprias crenças que ela traz consigo, né? Que é o valor da, da fala, né? Que assim, a gente não se ouve. Eu costumo dizer que, assim, por exemplo, você convida uma pessoa para, vamos sair para conversar, estou precisando conversar. Você sai de lá ouvindo o que o outro está falando, né? E você mesmo que precisava conversar não consegue. Então, assim, esse trabalho da escuta, aquele momento de parar, ouvir o que o outro precisa dizer, né? E depois, e essa troca. E a gente ouvir o que a gente está falando. Uma coisa que eu sempre falo para o pessoal é, tipo, escreve o que está acontecendo e depois vai ler o que você escreveu. Porque quando você Uhum. ouve ou quando você lê aquilo que está se passando do lado de dentro, muitas vezes o teu problema, que era gigante, toma uma proporção muito menor. Ou aquilo que Sim, você achava que não significava absolutamente nada, você toma conhecimento do tamanho da história que você não tá contando, né? E, exatamente. e eu vejo muito malandro trabalhando também, assim, pelo menos o meu, ele trabalha muito assim. Tipo, a pessoa faz uma pergunta, ele responde com outra pergunta, né? Uhum, E sim, obriga a pessoa a parar para pensar na resposta. E a resposta é justamente o que ela precisa ouvir, porque está lá do lado de dentro, não está do lado de fora. Nem o guia vai dizer. E esse imediatismo é algo que faz parte da nossa sociedade, né? Você está com uma dor sim, de cabeça, você não questiona por que que você está com dor de cabeça. Você nem questiona que, nossa, faz 6 horas que eu não como nada, então óbvio que é por isso que a minha cabeça está doendo. Não, você vai lá, pega um comprimido, toma, acaba com a dor de cabeça, então pronto, resolveu. E aí você chega no terreiro buscando justamente essa solução também, né? Que vai resolver. Mas não é só acender uma vela e resolver o meu problema, mas não é isso que me falaram, por isso que eu estou aqui. E não é. E eu acho que hoje, cada vez mais, os guias estão justamente deixando isso claro também, né? Assim, a sim. conversa do guia mudou um pouco. Não sei se você tem percebido isso Sim, dentro de... eles não respondem mais. Eles ouvem e faz o que o seu Zé Pilintra uma vez ele falou, ele falou assim, se o conselho fosse bom, você se ouvia, Exatamente. né? E quando ele falou isso para uma pessoa, eu fiquei por dentro, falei, pai, o que está acontecendo? E aí ele falou, se o conselho fosse bom, você se ouvia. Aí ela, eu queria pedir um conselho. Aí ele respondeu, se o conselho fosse bom, você se ouvia. Bom, aí eu falei, bom, entendi o recado.
Você também é daqueles médiums que você fica discutindo do lado de dentro? Tipo, você tem certeza que você vai falar isso? Nossa, tem horas que falo, pai, eu fico por dentro, assim, pai, não, isso não, não fala isso. Eu Mas, também. mas Às vezes tudo eu falo, tem. vó, tem certeza, vó? E não dá nem tempo de eu falar, ela já tá desandando a falar e já era. Não tem freio. A Amanda falou, lembra do bebê? Eu não lembro, Amanda. Teve uma gira que você não seu Zé passou acho que umas 3 vezes e falou assim: cuidado que vem criança. Na hora que, tipo, hã? Aí ele começou a rir, aí você ficou, ai, eu não devia ter falado nada. Tipo, ai, por que você foi falar? Ah, sim. Ele passa, às vezes, ele olha para a pessoa e ele solta uma coisa assim no ar e continua a vida dele. Cada um entende como quer. Aí depois as notícias vêm para mim. Olha, seu Zé passou e falou tal coisa. Tá bom, A tá Amanda ficou certo. apavorada. Ficou achando que era com ela já. Ela veio no Ah, mesmo dia me falar, meu Deus, o seu Zé falou que tá vindo bebê, eu não quero ser mãe, gente. Pois é. Bom, então basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. É um pouquinho só desse universo de Zé Pilintra, tá? Porque, como eu disse, cada espírito traz a sua história, né? E todos eles traduzem a vida, né? Porque eles são aquilo que nós somos, né? Não tem diferença. Eles estão aqui para nos olhar, para nos fazer com que a gente se olhe, né? Eles são um espelho daquilo que a gente precisa aprender, né? Então, a cada guia que nós temos, né, desde Caboclo a Exu, Pombagira, Exu Mirim, todos eles estão conosco porque eles têm alguma... E eu adquiri isso para minha vida, né? Adotei esse termo para minha vida. Todos eles querem fazer com que a gente aprenda uma virtude, né? E o meu convite para todos vocês é que vocês encerrem essa noite, né? Depois dos trabalhos, que vocês pensem na virtude que vocês querem desenvolver, né? Qual virtude que vocês precisam nesse momento para auxiliar a vida de vocês, né? Eu acho que seria uma forma de vocês olharem para esse encontro, né? E dar uma resposta para esse encontro, né? Vocês conseguirem identificar qual virtude vocês precisam adquirir, né? Tá certo? O universo tá com tempo, né? Porque eu tenho uma lista. Ah, muito bem. Eu também. Eu tenho um caderninho só para isso. Eu tenho um caderninho só para isso. Espero Mas que o eu universo também esteja com tempo. Eu também quero agradecer ela pelo convite, tá? Muito obrigado a todos. Quero agradecer, acho que tem alguns filhos de santo, meus filhos estão aqui. Agradecer pelo tempo, por estarem aqui também, minha gratidão. E peço que seu Zé Pilintra e toda a falange de Zé Pilintra, todo esse estado de consciência que é Zé Pilintra, possa abençoar a vida de cada um de vocês, trazendo aquilo que é necessário para essa jornada evolutiva, nessa encarnação que nós estamos aqui, tá? Então, muito obrigado e Jé, axé para todos. te agradeço muito. As meninas já falavam de você. Aliás, Amanda, é dele o meu tabaco? Só para saber. Ó, eu tenho seu tabaco, olha isso. Não, Ah, não, o tabaco não. Mas ele também usa o tabaco sagrado. Ah, eu pensei sim, que era seu o tabaco. Mas com o cachimbo sagrado. as meninas sempre falaram de você, mas eu amei, Ah, amei. muito Já estou obrigado. apaixonada por você. Logo, qualquer dia eu vou lá fazer uma visita no seu terreiro também. Serão todos muito bem-vindos. Agradeço muito. As meninas são maravilhosas. Tatitude, Amandinha. Adorei, adorei. Muito obrigado de verdade. Obrigado, viu? Gente, eu vou precisar sair porque eu ainda tenho atendimento ainda hoje. Fica à vontade. Vai lá, um Tá beijo. bom? Obrigada, Jé. Beijo a todos vocês. Gratidão. Tchau, tchau. Aí agora a gente já vai mandando
da